Então, no primeiro vídeo eu falei sobre essa dificuldade, né, de ser compreendido, de ser acolhido. Muitas vezes a gente está passando pelo término e as pessoas não sabem realmente como lidar com isso, como nos consolar, amigos, familiares, muitas vezes até profissionais não conseguem fazer isso de uma maneira empática, de uma maneira eficaz, né? De uma maneira que realmente seja satisfatória para quem está passando por isso. Então, assim, essa é uma coisa, a dificuldade de ser compreendido, mas tem outras questões muito comuns nessa situação. Por exemplo, tem gente que está passando por essa situação e não tem nem com quem compartilhar. Ou porque é uma pessoa muito reservada, ou porque sente que não tem realmente vínculos de confiança, ou porque acredita que não vai ser compreendida, ou porque acredita que é uma besteira esse sofrimento, esse sentimento, então não tem por que ficar falando, mas ao mesmo tempo é uma coisa que está consumindo a pessoa, que está fazendo a pessoa sofrer muito. Então, assim, se você também está tendo essa dificuldade, né, de compartilhar, de lidar com isso, é um outro motivo pelo que eu fiz esse material. Eu, né, estando aqui como um profissional, como uma figura que entende muito de relacionamentos amorosos, poder te dizer, tentar te orientar a organizar as suas emoções e você entender melhor pelo que você está passando. Eu tenho certeza que, embora a gente não se conheça, né, eu não seja um amigo, um familiar, não esteja aí presencialmente do seu lado, mas tenho certeza que você poder ouvir as orientações e entender melhor o que você está sentindo, com certeza é uma maneira de ter uma certa presença, de ter alguém com quem você possa confidenciar, né? Ou pelo menos ouvir e se sentir compreendido, se sentir pertencente a um grupo de pessoas que estão passando por isso, por essa situação, como eu já falei antes, é um tipo de situação que acontece com todo mundo passa por isso em algum momento, então quando a gente também entende que a gente está passando por uma dificuldade, que ela é comum, que ela é natural, embora seja desconfortável, mas ela faz parte do ser humano, então a gente também não se sente tão sozinho assim. Então esse era um outro motivo, é um outro motivo, né, pelo qual eu resolvi fazer esse material. Outra coisa é a seguinte, né, são reações malucas que as pessoas acham que estão tendo. Então nessa situação de término, né, os relacionamentos amorosos nas suas fases mais intensas, geralmente é quando a gente se apaixona e quando a gente está passando por um término que a gente não gostaria que acontecesse. E neste caso que eu estou falando do término, né, que é uma das reações intensas, a gente tende a ter comportamentos atípicos, justamente porque é uma situação muito intensa, uma situação que mexe muito com a gente às vezes não tem um bom senso ou um autocontrole como a gente gostaria, geralmente tem. Mesmo as pessoas que geralmente não têm autocontrole, no geral, assim, tipo, no dia a dia, na vida, já uma pessoa que não tem tanto autocontrole, ainda assim ela tende a extrapolar ainda mais o que já é o natural dela. Então, às vezes você está aí se perguntando, nossa, mas eu tô fazendo coisas loucas, reações loucas, ou eu tô muito instável, ou eu tô chorando demais, ou eu tô rindo e depois tô chorando, tô oscilando, ou eu tô estranho com as pessoas, ou eu tô muito recluso, muito isolado, ou eu tô querendo interagir demais, tô metendo louco, tô indo pra frevo, pra festa, enfim. Se você tá tendo reações malucas, até o seu corpo tendo reações malucas, né? Que nem eu falei, chorando, ou às vezes problemas, por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade com memorizar coisas, a pessoa ela pode ter uma ansiedade, crise de ansiedade, até ataque de pânico, enfim, a pessoa sente que já não consegue mais ter aptidão ou aquela capacidade para fazer coisas que ela fazia antes. São todas reações dentro desse contexto de término e de sofrimento, embora pareçam reações malucas, são todas reações admissíveis nesse contexto que eu estou falando. Porque é isso, a pessoa ela está desorientada, ela está desestruturada, ela está passando por um sofrimento que é complicado. Então, assim, não se recrimine, não se julgue, porque isso só piora a situação. Tente entender que esse é o momento,
Outra coisa importante, não se faça de vítima também, eu acho que não é esse o ponto. Você entender que você está sofrendo, você entender que você está passando por isso, que você tem o direito de passar por isso, é muito importante. Mas não adianta você também pegar isso e colocar isso como a justificativa para todas as suas escolhas ruins, para todos os seus erros do presente, para todos os seus equívocos, para todas as coisas que talvez você faça e que não é legal nem com você nem com outras pessoas. Não faça isso. Só entenda que você está sofrendo, você tem o direito, que você vai ficar um pouco diferente do que naturalmente você é. Você não está ficando louco, não está ficando maluco, mas é importante tentar lidar com isso de alguma forma e depois eu vou trazendo ferramentas logo que eu passar dessa parte de explicar o que está acontecendo e como isso funciona. Eu vou trazer várias maneiras, ferramentas breves mesmo, mas pontuais e importantes sobre como lidar com esse sofrimento e essas reações que aparentemente são malucas, beleza?